pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Pessoal, falar desse processo de evolução programada ou evolução criativa programada não é um assunto fácil, porque mesmo hoje em dia, muitos historiadores não conseguem juntar as peças para dar uma explicação plausível para a origem dos seres humanos. Então, de antemão já é isso. As datações, mesmo nos livros, diríamos, acadêmicos, são meras simulações, algumas baseadas nos experimentos de carbono, né, que vão dar uma certa conotação, né, aos paleontólogos que estão aí na busca incansável de ver se encontra o elo perdido, né, desse grande emaranhado da história. No entanto, é bom a gente lembrar que essa história da criação do homem, né, descrita no Gênesis, ela não passa de uma emenda ou da tentativa de um plágio do que os documentos encontrados lá nas regiões na região onde ficava a Suméria, Cádia, etc. e tal, relatam. Tá? Então, é importante a gente não ter na cabeça de que existe hoje um compêndio da história dizendo exatamente tudo e tal, né? Tem gente que vai datar a Terra de 2 milhões de anos, outros vão para mais, né? E aí você começa a perceber que algumas coisas foram ocultadas propositalmente, né? Porque a gente é uma mistura de um monte de raças que existiram, né? E eu já falei no outro vídeo sobre isso, tá? Falei no outro vídeo sobre isso aqui, né? Mas aí eu vou aqui mostrar um negócio interessante para vocês, porque é o seguinte, ó, em 2010 foi encontrado, né, uma espécie do gênero Homo chamado Denisova, tá? E sabe-se que lá quantos dos nossos parentes perdidos estão esperando para serem descobertos em outras cavernas, em outras ilhas, em outros climas. Olha só, tá? Enquanto os humanos evoluíam na Europa e na Ásia, a evolução na África Oriental não parou. O berço da humanidade continuou a nutrir numerosas espécies novas, como o homem rhodolfensis, o Homo ergaster, tá? E, finalmente, a nossa própria espécie, que, sem modéstia alguma, denominamos de Homo sapiens. Tá? Então, é importante a gente, mais uma vez, frisar para vocês que a história não é a sucessão de seres, né? Tá? Como se um fosse dando origem a outro, né? O Homo erectus deu origem ao Homo denisovano,
e o outro deu origem ao Homo sapiens, o outro deu. Não. A história é completamente diferente. Tá? Muitos desses espécies do gênero Homo estiveram em ambientes completamente diferentes. E eu já falei isso aqui também. Tá? Então, portanto, a história humana não é fácil de juntar os pedaços, os cacos. Tá? Então, muitas vezes eu pego e as informações desse livro aqui, apesar de sinceramente, eu não poder explicar a origem desse livro, algumas coisas ele consegue preencher uma certa lacuna. Mas, modesta parte, eu discordo de algumas coisas aqui. Tá? Então, portanto, eu não posso dizer que esse livro aqui ele é 100%, né, 100% tal como se está aí. Né? Mas nós podemos ter uma noção, uma ideia de que muita coisa foi escondida ao longo do tempo. É claro, gente. Aonde estão as razões das guerras, da perseguição de povos minoritários? Aonde que está a origem de todo esse desequilíbrio? Não é só uma explicação metafísica de dizer, isso é resultado da, da mente do ser criador, né, do demiurgo que criou. Né? Correto? Poderíamos até dizer que a matéria em si, ela, ela surge dessa mente meio que desequilibrada do Criador. Né? No entanto, a nossa história é mais complexa do que a gente supostamente imagina. Ok? Então, tipo, se nós pegarmos aqui algumas coisas, a gente vai perceber o seguinte. Tá? Vamos supor, vamos supor que a humanidade, a vida, tá? Ela veio num processo mais ou menos assim, ó, tá? Aqui, ó. Ela vem do mundo da emanação, tá? Quando eu falar essas coisas aqui, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Ainda que os termos sejam metafísicos ou até mesmo, digamos, espiritualistas, entendam isso como um processo muito mais de tecnologia, tá? Do que propriamente com essa onda assim, de espiritualizar tudo, entendeu? Que é um problema sério. Né? Então, ó, o mundo da emanação é o mundo da onde se origina tudo. Tá? Então, o mundo da emanação dá origem ao mundo fractal e ao mundo moroncial. O mundo fractal é o mundo da formação e o mundo moroncial é o mundo da criação. Essa união desses dois aqui, do fractal e do moroncial, né, que seriam o mundo préternatural, deu origem ao mundo material, ao mundo natural, ao mundo da ação, ao mundo da matéria. Portanto, o ser humano ele vai nascer a partir da ação de um ser que é chamado de demiurgo, que em algum momento, tá, ele sai desse mundo da préternatural para criar a matéria em si.
ok? E aí as pessoas chamam o nome, Platão usou esse termo, né? Demiurgo, né? Eu vou dar uma olhada aqui para tentar mostrar isso aqui para vocês, né? Eu gosto sempre de usar essas anotações, mas eu vou mostrar um negócio aqui interessante para vocês, que é como tudo isso vai acabar chegando a nós, né? Certo? Como nós vamos ser atingidos, e aí nós vamos perceber que há uma desinformação ao longo do tempo. Tá? Deixa eu só encontrar aqui, gente, o que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é tentar esclarecer o máximo que a gente pode, o que a gente entende, né, que seja necessário. Mas vamos lá. Vou pegar aqui dois fatos aqui, né? Então vamos supor que aqui exista uma grande consciência, né? Observe aqui, ó, a grande consciência criadora, tá? E aqui existam vários demiurgos, tá? Que vão criar a realidade, tá? Observe bem isso aqui. A grande consciência é a fonte eterna, tá? Aquele que será chamado de Abá, Pai, né? Então, a grande consciência, ela não é o demiurgo, certo? Tá. O que é que o demiurgo faz? O demiurgo cria o que? A grande consciência está aqui. O demiurgo cria, tá? O nosso universo e a nossa realidade. Nosso universo é esse ponto aqui, ó. Tá? O universo do demiurgo é esse aqui. O universo da grande consciência é esse aqui. Tá? Então, o demiurgo cria o nosso universo e fica preso no universo aqui, vamos chamar de universo paralelo, né? Mas a nossa realidade aqui, ó, tá? Observe bem isso. Então, se você olhar esse fato, tá? Você vai ver que existe uma grande consciência que está por detrás de todo o processo, né? Diríamos assim, de tudo aquilo que vai originar e que vai dar surgimento a todo o processo histórico. A Terra tem em torno de 1 milhão de anos. As grandes consciências, é isso que eu quero dizer para vocês. Quando eu falo aqui que a gente tem contato com consciências, as consciências que entram em contato com a gente, elas não são do universo do demiurgo, né? Elas são de um outro universo. Elas são seres fractais. Tá? Elas são seres fractais. Então, portanto, algumas pessoas perguntam, e aí? As informações que eles vão passando para a gente sobre como se deu todo o processo e como o desenrolar dessas coisas vai acontecer, é muito importante. Por quê? Veja, no vídeo anterior eu mostrei para vocês que nós não somos produtos apenas de uma raça. Vejam só, certo? Em algum momento, a história diz que houve os lêmures, tá? Aí houve os mamíferos precursores do homem, os mamíferos intermediários, aí se deu origem aqui, ó,
Olha aqui, ó, tá? Se deu origem aqui aos símios aqui, ó. Aos símios, tá? Certo? E os símios deram origem aos primatas e os primatas deram origem aos humanos, tá? Por volta de 991, 485 mil anos antes de Cristo. Quem diz isso? O livro de Urântia, tá certo? Tá? Então você vai perceber que vai surgir os andonitas, tá? Os do grupo Foxhound, né? Certo? Há 900, mais ou menos, anos antes de Cristo. Os bandonitas de Badon, de Bandonan, tá? Aí vem Heidelberg, né? O Homo, tá? Depois o Homo de Neandertal, ou o homem de Neander, certo? Por volta de mais ou menos 800 mil anos. Surge o grupo Sanjic, que vai dar origem ao grupo, né, de a raça de cores. Então você veja que a história ela não é tão simples de se contar. Então você vai ver, por exemplo, datações aí totalmente uma diferente da outra, baseado mais ou menos naquilo que se tem de informação, tá? Então, os andonitas, olha só, os andonitas aqui surgem em torno de 1 milhão de anos, olha aqui. Tá? Bem, isso é o que diz o livro de Urântia. Adão e Fonta surgem um pouco tempo depois. Não surgem logo, tá? Porque a Terra não tem mais de 1 milhão de anos. Isso é loucura, é devaneio de muita gente, entendeu? Porque é claro que tem que dar uma data elástica para a Terra para poder tentar se explicar alguma coisa. Se fosse levar o pé da letra, os judeus acreditam que a Terra tem 7 mil anos. Só para você ter uma ideia. Tá? Então, aí surge a raça Sanjic, que aí vai surgir a raça vermelha, a raça laranja, olha aqui, ó, a raça amarela, a raça verde, tá? A raça azul e a raça índico ou negra. Tá? Depois tem a raça nodita, tem a raça adamita, que Adão vai chegar mais ou menos aqui na Terra, tá? Mais ou menos a 40 mil anos aqui, né? Você vai ver que uma data mais ou menos aproximada de que se conta a história dos Anunnakis, né, chegando à Terra, tá? Certo? Tem os Anditas, que são mistura dos Noditas com os Adamitas, que vão dar origem aqui, ó, aos Sumérios. Vejam que isso aqui é baseado no livro de Urântia. Veja que tem até uma certa relação, né? Os Amadonitas, que são de Amadon e Van, tá? Olha aqui, ó, certo? E os Andansonitas, que são de Adonson, descendente, eles não eram bem uma raça, mas uma linhagem, uma espécie de linhagem adâmica. Então você vai perceber que, olha aqui, ó, quando surgem os adamitas, logo depois vai surgir os noditas, com os adamitas vão dar origem aos sumérios. Adamitas e noditas. Quem eram os noditas? Os noditas era uma mistura daqueles seres primários, né?
Então você imagina isso aí, né? Então, você percebe que nenhuma raça surge do nada. Não surgiu aqui do nada os sumérios, os atlantes, não surgiu. E por que que se esconde alguns fatos da história humana? É evidente que num período de 1 milhão de anos, 1 milhão de anos para alguém pensa é pouco tempo, não é muito tempo. 1 milhão de anos equivale a você dizer que há um acúmulo histórico muito grande. É claro que algumas coisas da história se perderam. Imagina, você vive 80 anos, você perde um monte de coisa da história, da sua própria história. Você perde documento, você perde fotos, você perde um monte de coisa, tá? Nós não somos seres muito dedicados a guardar as nossas origens, ok? Né? Então é preciso a gente atentar bem para isso. E quando eu falo que nós não somos uma raça única, é exatamente porque a lógica está clara para nós. Houveram várias intervenções ao longo da história pelos seres primários aqui na Terra. Né? Aqui na Terra. É, isso aqui tá muito claro para nós. Está muito claro para mim. Veja, a fonte de tudo, que é o grande originador de tudo, ele existe, ele está presente em tudo, mas ele não é o demiurgo e o demiurgo não é ele. Tá? As intervenções que houveram na Terra e intervenções que depois os povos vão denominar e vão chamar esses seres de interventores de, de Elohim, de Anunnaki, de Viracocha, os outros vão chamar de Oanes, né? A gente tem que entender de onde esses seres se originaram, porque a gente costuma achar que eles são seres espirituais, tá? E eles não são seres espirituais, porque a própria Bíblia vai se encarregar de dizer que esses seres chamados Elohim, por exemplo, eles morriam como os humanos. Eles podiam ter uma vida maior, mais intensa, né? Tá? A vida deles era e viviam mais tempo que os humanos, né? Ok? Mas eles não eram imortais, ok? Então eu vou mostrar aqui alguma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu coloquei aqui, gente, como hipótese, tá? Hipótese, tá? As datas são hipotéticas, não são ideias fechadas, mas é para que a gente tenha um rumo, uma ideia. Quando a Terra começou né, o ciclo diríamos assim, de materialização, tá? Ela começa com o ciclo fractal da Terra. Então, quem é que está na Terra trabalhando e fazendo esse processo? São os seres fractais. Tá? O que é que acontece? Vamos dar uma erguida aqui. Então começa aí esse grande projeto de desenvolvimento da Terra. Tá? Começa ali o processo de fractalização, eu já até mostrei no outro vídeo, né? Se você pesquisar o que é fractal, você vai ver um pouco o significado desse termo. Tá? É aí que começa a surgir os chamados hiperbóreos, que vão ser muito alardeados pelos teósofos,
né, teosofistas, ou pelos esotéricos, dizendo que essa foi uma das primeiras raças que existiu na Terra, os hiperbóreos. Mas lembrando, os hiperbóreos não eram, eles, apesar de terem corporeidade, é, eles não tinham densidade, eles eram de uma energia mais sutil, tá? Quando começa o ciclo moroncial, alguns seres fractais vão se tornando também moronciais. Isto é, houve um processo de semimaterialização. Esses seres passaram a ser seres preternaturais. Então houve ali uma mutação e uma transmutação ao mesmo tempo. Ok? Aí quando chega o ciclo material, que é aqui, né, mais ou menos há 900 mil anos, a Terra houve o processo de factualização. Aí a Terra começa a ser a Terra densa. Mas existe um só continente, tá? Na Terra base. Existe um só continente na Terra base. Ok? Então não existiam vários continentes, existia um só continente na Terra base, que todo mundo conhece e chama por Pangeia, né? Ok? Aí de lá começa os plasmas da vida, a vida marinha, a vida animal, a vida vegetal, o clima, tudo começa a se organizar na Terra. Tá? E aí começa a surgir os símios e os primatas, ok? Os símios e os primatas. Bem aqui, ó. Ó. Os símios e os primatas. Eu vou mostrar aqui para você, para você ter uma ideia. Ó. Então começa aqui, ó. Os símios e os primatas. Os primatas vão dar origem aos humanos, aos humanos que a gente vai chamar, porque legitimamente eles vão dar origem aqui. Não é Adão e Eva que dão origem aos humanos, é Adão e Fonta. A gente vai dar esse nome a esses primeiros primatas que nascem de forma diferente, tá, gente? Houve ali uma certa mutação no gênero, né, dos primatas primários, e eles deram origem a dois seres que vão começar um processo de andar, de tudo mais. Porque é tão fácil as pessoas pegarem a Bíblia e dizerem assim, não, Adão e Eva foi criado tal, aí criaram e tal, ou seja, né? O Adão histórico, a Eva histórica, com certeza existiram, mas eles existiram numa idade, num tempo muito posterior. E é evidente que se usou a história de Adão e Eva, o mito história Adão e Eva, para se explicar a origem. A origem. Isso daí é preciso a gente ter clareza disso. Não é que o Gênesis e nem mesmo as tabletas da Suméria estejam dizendo que ali nasceu os humanos. Os humanos já existiam, tá? Veja, os humanos já existiam nessas diversas formas aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Já existiam nessas diversas formas. E cada um no seu espaço geográfico, no seu habitat natural. Muitos aqui desapareceram, muitas espécies aqui do gênero Homo desapareceram, foram mortos, né? Os sapiens, quando chegaram com gosto de sangue no dente, né? Na boca, e foram eliminando muitos dos seus irmãos. Tá? A saga humana, lamentavelmente, quando se produziu geneticamente o Homo sapiens sapiens, se produziu um ser que trouxe
dentro de si os desequilíbrios dos seus criadores, né? Então é preciso a gente ter uma antenação a isso, né? Então, continuando aqui, olha aqui, né? Quando surgem os primatas superiores, que vão dar origem a Adão e Fonta, tá? No livro de Urântia, eles falam, né? Chamam pelo nome de Adão e Fonta. A gente vai conservar esse nome só para identificação. O gênero é Homo, a espécie é Homo erectus, Homo de Neander, o Denisova, tá? Então, existem várias espécies do gênero Homo, tá? Então começa então aí os andonitas, né? O grupo de andonita em expansão nas regiões da África Central, tá? Ele se espalha para a Eurásia, tá? Depois surge os sanjiques, ok? Já mostrei aqui para vocês os sanjiques, ó, tá? Surge os sanjiques, que vão vão dar origem às 6 raças de cores, tá? Que são a raça vermelha, laranja, amarela, verde, azul, índico, tá? Olha só, certo? A existência de diversas espécies do gênero Homo, né, que é o Homo erectus, Denisova, Neandertal, Sapiens, Arcaico e por aí vai, tá? Depois surgem as raças de cores, que nós estamos falando agora aqui, ok? Eu estou seguindo assim, uma espécie de roteiro. Começa o desenvolvimento da linguagem, tá? Da linguagem falada e da linguagem escrita, ok? É claro que a linguagem veio muito mais antes do que a língua escrita, porque a escrita, a probabilidade que houvesse uma língua única é muito grande, tá? Uma linguagem única, mas em algum momento essas linguagens foram sofrendo modificações é, de lugares para lugares, né? Certo? Começou a haver os chamados sotaques, né? Sotaques, ou regionalismos que mudam a linguagem, ok? Aí a Terra base é visitada por seres moronciais materializados, tá? O príncipe planetário se estabelece na Terra. Chega aqui os assessores do príncipe, aqueles que vão dar origem, tá? Que são os seres supra-humanos. Eles são materializados aqui, tá? Eles, eles chegam aqui na Terra, né, para fazer uma espécie de administração, tá? Adão e Eva também chegam aqui à Terra, tá? Eles chegam aqui à Terra e eles são materializados aqui, certo? Tá bem aqui, ó, Adão e Eva, ok? Eles vão ser os elevadores biológicos, eles vão ser chamados de sangue violeta, tá? E eles vão ser eles vão dar a origem à raça adamita, ok? Aí os assessores do príncipe planetário dão origem aos seres primários, que são uma espécie de semideuses, que vão ser chamados de seres intermediários primários, que eu já falei num outro momento, em outro vídeo, tá? Os seres intermediários se unem à raça andonita e geram a raça nodita, tá? A raça nodita, tá?
que é a raça nodita, tá? Eles vão, os noditas que vão se unir, tá? Aqui, ó, raça dos noditas. Depois surge a raça cainita, noditas mais adamitas, tá? A raça setita, que são os adomitas mais os andonitas. Tá? Aí o Adonson, que é o primeiro filho do Adão e Eva, se une à rata, que é uma nodita, e dão origem a duas raças. A raça adonsonita, que na verdade não seria uma raça, seria apenas uma rama dos adamitas. Tá? Mas aí surgem, como a rata era nodita, portanto, tinha sangue dos assessores do príncipe, eles deram origem aos intermediários secundários. Esses seres, a cada 4 filhos que Adonson, tá? A cada 4 filhos que Adonson tinha com rata, se gerava um com a habilidade da invisibilidade, tá? Então surgem aí os intermediários secundários, ok? Eu estou seguindo uma linha pedagógica para a gente entender, tá? A raça intermediária primária cria 3 bases, tá? África, América Central e Oriente Médio. Cria um Gran Éden. E os moradores do Gran Éden vão ser chamados de Edenitas, tá? Por volta de quanto? De 500 mil anos, mais ou menos, em torno disso. Aqui não há número fechado, tá, gente? Então, o que é que acontece quando eles chegam? Eles criam o que vai ser chamado de Idim ou Éden, tá? Olha só, aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, porque, veja, quando esses seres chegam, eles estabelecem pontos aonde eles vão criar laboratórios. Esses seres não vieram de planetas de outras galáxias. Eles vieram do universo Terra, do sistema Terra. Tá? Aqui, ó, eu mostrei um mapa no outro. Observe que bem aqui, ó, está a Atlântida. Fica do outro lado da América do Sul. E já vai ficar muito mais perto certo? Da África, ok? Olha só, ok? Aqui, ó. Aí, bem aqui, ó, é a raça, aqui se tem a civilização de Lemúria, ou dizem alguns que o continente de Mu não tem nada a ver com a Lemúria, tá? Mas eu prefiro acreditar que sim. Vamos ver, tá? Aqui, ó. Aí você observa que bem aqui está a América, olha aqui, ó, América do Sul, tá? Aonde está localizado o Brasil. Então o Brasil estava localizado muito próximo tanto da Atlântida como da Lemúria. A Atlântida estava muito próximo aqui do que hoje os pesquisadores perto de Cuba, perto da América do Norte, tá? E existia uma base de aqui, ó, um Gran Éden aqui, certo? Um Gran Éden na África Central e um Gran Éden no Oriente Médio. Então, esse Gran Éden bem daqui, gente, né, vai produzir uma civilização chamada de aqui, ó, chamada de Edenitas. Os Edenitas vão ser ali o grupo
que vai ficar localizado dentro, né? Porque vejam só, o Gran Éden era um local específico, tá? Ok? Era uma grande, como se fosse uma grande cidade, onde existia um ambiente chamado Idim. Era um jardim, ok? Então ninguém vai aqui pensar que, olha, o Jardim do Éden é Jardim do Éden. Portanto, era o jardim que ficava localizado no Éden, no Gran Éden. E o que é que eles faziam naquele jardim? Aquele jardim era um local aonde eles colocavam os seres, tá? Foi lá que eles colocaram Adão e Eva. Quando Adão e Eva chegam que são materializados, né? Que eles tinham origem pré-ternatural. Vejam o que eu estou falando. Adão e Eva tinham origem pré-ternatural. Eles não tinham origem sobrenatural. Eles tinham origem pré-ternatural. Portanto, eles tinham determinadas habilidades que o homem natural não tem. Isso é muito importante a gente observar. Tá? Então, muito bem. Observe que aqui, ó, depois que eles criam o Gran Éden, né, eles vão ser conhecidos pelos, claro, pelos nossos antepassados, como Anunas, Elohim, Oanes, Viracostas. Eles vão receber vários nomes porque eles vão se espalhar por diversos cantos. Ok? Aí tem o surgimento das civilizações, das primeiras civilizações. Claro que a primeira a gente vai chamar de Edenitas. Aí vem a Lemúria, que eu já mostrei agora aqui, a Atlântida e a Agartha, que é com a capital de Shambhala. Tá? Então nós temos aí agora as civilizações que alguns não conseguem contar a história delas. Tá? As pessoas não conseguem contar a história delas. E por que não conseguem contar? Porque muita coisa foi apagada da história de forma proposital. Por exemplo, se a Lemúria estava aqui e a Atlântida estava aqui, Atlântida, ora, e tinha um Gran Éden bem aqui, observe bem isso aqui. É evidente que o nosso Brasil ele tem muito mais história para contar do que simplesmente 500 anos de história. Né? Isso aqui tudo era um grande continente de floresta, de mata, tá? E eles estabelecem bem aqui um Gran Éden para fazer suas experiências com o quê? Com o gênero Homo, que já existia. Tá? Eles já estavam aí. Hoje os cientistas são unânimes em dizer que pelo menos há 700 mil anos já existiam os humanos na Terra. Né? O gênero Sapiens é que vai aparecer muito tempo depois. Ok? Não confunda de que os seres humanos surgiram. Não. O que a Bíblia conta é o surgimento do Homo sapiens. Eles pegaram um mito sumério, tá? Um mito histórico sumério, e contaram, fizeram a sua própria versão. É isso que nós temos que entender. Correto? Então vamos lá. Eu já estou marchando aqui para o encerramento. Então surgem essas civilizações aqui, ó. A primeira, os Edenitas, a Lemúria, a Atlântida e a Agartha. Esta aqui, provavelmente, elas não surgem ao mesmo tempo, mas elas são o quê? Resultado dos seres que migraram
outra civilização chamada Edenitas. Tá? Porque a Lemúria, a Atlântida e a Agartha tinham um desenvolvimento muito avançado por seu tempo. Claro. Por quê? Porque eles detinham contato com esses seres primários. Já existiam os seres primários, os intermediários primários e os intermediários secundários. Você faça um cálculo aí. Tá? Aí a primeira intervenção que eles fazem genética, eles criam o Adamu e a Tiamat. Aí eles vão dar origem à raça Mu, que é os da origem de Adamu. Tá? Que é uma mistura dos andonitas, de Adão e Fonta, e os primários. E os seres primários. Tá? Os seres intermediários primários. Aqui, ó. Depois começa uma grande divisão dos intermediários primários. Eles começam a se dividir porque eles próprios já começam também a não se entender. Ok? Muito bem. Então vamos subir de novo aqui. Eu estou fazendo um resumo para você não ficar tão perdido quando eu estiver falando sobre estes aspectos. Aí vem a segunda intervenção genética e a criação de Adapa e Tite, que vai ser a mistura da raça Mu com os primários novamente, com os intermediários primários. Quando eu falar primários, entendo intermediários primários. Aí começa a raça da Pita. Aqui começa o surgimento do mais ou menos do Homo sapiens sapiens, né? Porque alguns historiadores vão dizer que o Homo sapiens surge ali antes da Suméria. Tá? Aí começa uma grande miscigenação das raças, o surgimento de duas raças, a raça Enquita e a raça Enlilita, porque vai ser, né, um dos líderes desses grupos primários vai ser Enlil, Enki, Nimá e por aí vai, que vão receber o nome de Enlil, de Enki, outros depois vão ser chamados de Javé, outros vão chamar de Brahma, mas eles são todos seres primários, intermediários primários. Vou repetir, seres intermediários primários. Por quê? Porque eles são da origem dos assessores. E quem eram esses assessores? Eles eram seres moronciais, tá? De uma ordem primária moroncial. Eles estavam materializados e aí eles tiveram uma prole. A prole deles foi que se relacionou com os andonitas de Adão e Fonta e geraram os noditas. Ok? Eu estou só refazendo essa coisa. Tá? Então surge a raça da Pita. Tá? Depois tem a miscigenação da raça, porque os líderes desse grupo aqui vão ter relações com, tá, os Enquitas e os Enlilitas vão ter relações com os Adapitas, com a raça de Adapa, de Adaptite. Olha só, né? Aí começa aqui o surgimento também de uma outra raça chamada raça Antita, tá? Que são os Adamitas mais os Noditas, tá? Os Anditas, tá? São Anamitas mais Noditas, tá? Aí vai ter um grupo dos Vanitas e dos Amadonitas, que são descendentes dos seres primários. Não são propriamente uma raça, mas um grupo de seres, ok? Começa então um processo de migração de muitas raças para outras terras. Tá? Desaparecimento de algumas espécies do gênero Homo. Aí os continentes já começam a se separar, já havia continentes separados. Começa a ter os diversos povos e diversas nações. Mais ou menos pelo ano 30, né? 30 mil anos antes de Cristo, desaparecimento do Homo de Neander, tá?
Depois, no ano 16.000 a.C., Sapiens na Terra das Américas. Tá? E por volta de 5.000 anos, os primeiros reinos e estabelecimento de castas e sistemas de governo. Há 4.500 anos antes de Cristo, Império Acádio, Império Persa, Império Han na China e Império Romano. E no ano 7, o nascimento de Jesus. Ok? O que eu estou tentando fazer neste canal, meu querido? É encontrar respostas. Eu sou um gnóstico em busca da verdade, em busca de algo que norteie as nossas vidas e que a gente descubra, de fato, a nossa origem. E descobrindo a nossa origem, meus amigos, a gente começa a entender o que é que o futuro nos espera, o que é que está à frente de nós. Por que grupos são eliminados? Por que grupos são perseguidos? Por que grupos foram exterminados ao longo da história? O que é que está por trás disso tudo? É isso que a gente quer aqui. Mas para mim continuar com esse canal de pé, eu preciso da sua ajuda, da sua colaboração. Tá? Se você puder ajudar com o Pix, é só fazer um comentário aí que eu mando o Pix para você e você faz a sua doação. Mas nos ajude a chegar a 1.000 inscritos até o final do ano, por favor. Deixe seu like, se inscreva no canal e toque o sininho de notificação. Eu sou Robson Macias e você está no canal O Gnóstico em Busca da Verdade.